Revelado. O incrível segredo oculto na lancheira do meu filho que me congelou na descoberta. Era uma manhã comum e Valéria acordou com o sol entrando pela fresta da janela. O cheiro do café fresco a animava enquanto ela se apressava, mais uma vez, para preparar o lanche do pequeno Lucas. A rotina já tinha uma dança própria, café na panela, pão na mesa e o sorriso do garoto iluminando a casa simples onde viviam. Mas naquela manhã específica, algo estava prestes a mudar. Enquanto arrumava a lancheira, seu olhar caiu sobre um bilhete amassado, escondido entre algumas frutas. O coração de Valéria disparou. O que poderia ser? Com mãos trêmulas, abriu o papel e as palavras foram como socos no estômago. Mãe, eu não consigo mais. Na escola, eles me chamam de pobre e me excluem. O mundo dela desabou naquele instante. O peso do preconceito e do isolamento que seu filho enfrentava na escola a atingiu em cheio. Valéria sentiu um nó na garganta, a dor de uma mãe que por um momento se sentiu impotente diante da cruel realidade que seu Lucas vivia. Atribulada pela descoberta e o coração apertado, Valéria se lembrou das palavras da avó, que sempre dissera: perseverança, dignidade. Ela lutava para ensinar Lucas sobre orgulho e força, mas como poderia protegê-lo dos olhares julgadores? O menino que ela via todos os dias, cheio de sonhos e esperanças, estava sendo atingido por uma realidade dura e opressora, refletindo a desigualdade da periferia onde viviam. Seria certo confrontar a mãe do garoto rico, com quem Lucas fazia amizade. Valéria ali estava, questionando cada passo. Enquanto isso, a ideia de se reunir com os pais na escola surgia em sua mente. O diálogo poderia abrir porta para mudanças. Com a determinação ardendo em seu peito, foi isso que decidiu fazer. Mas a reunião foi um desastre. O que deveria ser um encontro em busca de entendimento se transformou em um campo de batalha onde o preconceito e o elitismo eram disparados sem dó. Olivia, a mãe do amigo de Lucas, era fria e distante. Os outros pais, fechados em suas torres de marfim, não viam além de ônibus lotados e casas de barro. A tensão no ambiente crescia. Valéria, sentindo-se cada vez mais transparente, percebeu que ali não havia espaço para diálogo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Valéria olhou para seus vizinhos, seus rostos fechados e as críticas sussurradas. Era como se num só momento, ela sentisse cada olhar a julgar sua dignidade. No fundo, as dúvidas latentes sobre como ensinar Lucas os valores que acreditava, agora se tornavam um fardo. Aquela relação que pensava ser amizade se mostrava como um jogo hipócrita. Quando Lucas, finalmente, decidiu abordar seu amigo e questionar a verdadeira intencionalidade da relação, Valéria aguardava, apreensiva, a reação do filho. O coração dela batia acelerado enquanto ele se preparava para lidar com a verdade. Agora, com o papel na mão e o peso do que acabará de aprender, Valéria se perguntava: será que ainda havia espaço para esperança em meio à dor? Será que o amor e a verdade poderiam vencer as barreiras que insistiam em mantê-los separados? A história de Valéria e Lucas estava apenas começando, e ela mal podia imaginar como tudo isso mudaria suas vidas para sempre. Valéria respirou fundo, o cheiro do café tinha se dissipado entre os pensamentos. Seus olhos refletiam incertezas enquanto aguardava Lucas voltar do encontro. O que ele diria? A angústia a pressionava como um peso. O menino sempre foi sensível, cheio de entusiasmo, mas a realidade cruel da vida parecia estar sequestrando sua alegria. Quando Lucas finalmente entrou, seu brilho estava ofuscado. Ele hesitou na porta, os ombros caídos, e Valéria sentiu um frio na barriga. O coração apertou assim que ele se aproximou. Mãe, eu não sei como lidar com isso. A voz dele estava baça, a fragilidade transparecendo. Valéria se agachou para ficar ao nível dele, envolveu em seus braços, oferecendo um espaço seguro. Fala para mim, meu amor. O que aconteceu? As palavras saíram como um sussurro, como se o ar se tornasse mais leve naquele momento. Garoto, com os olhos marejados, acabou soltando tudo. Eu perguntei pro meu amigo se ele realmente queria ser meu amigo ou se era só por eu ter algo que ele quis. Ele riu e disse que era assim mesmo, que eu nunca seria igual a ele. As lágrimas quentes escorriam pelo rosto de Lucas, e Valéria sentiu como se seu coração se despedaçasse.
Em um impulso, ela levantou-se e segurou o rosto do filho entre as mãos, olhando diretamente nos olhos dele. Lucas, o que ele disse não define quem você é. Você é uma luz, e algumas pessoas simplesmente não têm a capacidade de ver isso. Os olhos dele se encontraram com os dela, mas a dor ainda estava presente. O que eu faço, mãe? Como lido com isso? A pergunta do filho era um eco da própria angústia de Valéria, que se via na posição de guia nesta travessia escura. Valéria lembrou-se de como havia aprendido a resistir e a não deixar que o preconceito ditasse o valor de alguém, mas cada palavra parecia um eco distante daqueles momentos. Precisamos conversar com a professora, talvez ela possa ajudar, decidiu. Mas, mais importante, você precisa saber que não está sozinho. Eu estarei ao seu lado sempre. Lucas assentiu, mas o brilho ainda não havia retornado. O tempo não estancaria a dor de momentos rancorosos, e Valéria percebia que a ferida que seu filho carregava não seria curada apenas com conversas. A jornada seria longa e exigiria força. Nos dias seguintes, Valéria decidiu se aprofundar na luta pela escola de Lucas. Ela começou a frequentar as reuniões de pais, buscando aliados, quem sabe até outros que pudessem estar enfrentando a mesma situação. Durante essas conversas, um novo personagem surgiu. Eduardo, um pai que também tinha um filho na mesma turma, parecia entender a situação e ofereceu apoio. Vamos fazer algo a respeito, Valéria. Precisamos criar um espaço seguro para as crianças. Um encontro onde possam discutir e expressar o que realmente sentem, sugeriu ele, com um olhar convicto. A ideia fervilhava na mente de Valéria. Podia ser o início de algo poderoso. Juntas, as famílias se uniram para organizar um evento na escola, Dia da Amizade, onde todos poderiam contar suas histórias, mostrar suas culturas e, quem sabe, aprender a se respeitar. Valéria sentiu uma chama de esperança nascer em seu coração. Se as crianças pudessem ver a diversidade como uma riqueza, mas, enquanto os planos começavam a se concretizar, um novo desafio a aguardava. No mural da escola, Valéria viu um cartaz promocional anunciado um torneio esportivo que prometia divisão de grupos. E a pergunta surgiu, amarga como um limão: e se Lucas não fosse convidado a participar? A inquietação aumentou e Valéria sabia que precisava agir rápido. Luz ou sombra? A resposta estava prestes a se revelar na disputa pelo torneio, e com ela, a possibilidade de mudar o curso das coisas para sempre. O próximo capítulo da vida de Lucas estava se desenhando, e as consequências de cada escolha iriam desafiá-los a encontrar a verdadeira força. Valéria despertou naquela manhã envolta em um misto de ansiedade e determinação. O sol entrava pela janela, como se oferecesse uma nova chance, mas sua mente estava focada em Lucas e no que aconteceria naquele torneio. Com um olhar decidido, decidiu que faria o possível para assegurar que seu filho tivesse um espaço seguro, onde pudesse jogar e se divertir sem medo. Depois do café, Lu encontrou-se com ela na sala e parecia um pouco mais animado. Mãe, você que me disse que o respeito deve vir primeiro, né? Disse ele, meio hesitante. Valéria sorriu, sentindo uma pontada de esperança. Claro, meu amor. O respeito é tudo. E lembre-se, você pode sempre contar comigo, respondeu, enquanto acariciava seus cabelos. O olhar dele se iluminou, e por um momento, Valéria sentiu que talvez, só talvez, a escuridão estivesse se dissipando. Durante a manhã, Valéria decidiu falar novamente com Eduardo. O pai estava sempre acessível e parecia estar tão motivado quanto ela. Eles se encontraram no café da manhã, onde o aroma do pão fresco se misturava com a vontade de mudança. Eduardo, a gente precisa pensar em algo para o torneio. Um jeito de incluir o Lucas. O que você acha de falarmos com o professor responsável? Sugeriu Valéria, com a certeza de que era a melhor opção. Concordo, vamos fazer isso. Precisamos estar juntos por eles, respondeu Eduardo, enquanto tomava um gole do seu café. Aquela pequena conversa reforçou a ideia de que juntos eram mais fortes. Assim que chegaram à escola, Valéria notou um grupo de crianças reunidas na quadra. Elas riam e se divertiam, mas o coração dela apertou ao perceber que Lucas estava distante, assistindo tudo de um canto, com a expressão pálida. Algo dentro dela se contorceu, e ela decidiu que não poderia apenas ficar observando. Arrastando Eduardo ao seu lado, aproximou-se da professora. Nós precisamos conversar sobre o torneio. Não podemos deixar que as crianças sejam divididas. Precisamos fazer algo para que todos se sintam incluídos, inclusive os mais sensíveis, como Lucas, disse ela, a voz tremendo um pouco, mas firme. A professora olhou com compreensão e começou a fazer perguntas, mas Valéria se sentiu invadida por memórias. Ela se lembrou de seus próprios dias na escola, das brigas, das amizades e de como se sentiu invisível em alguns momentos. O que eu desejo é simples:
que eles aprendam a se respeitar e se apoiar, não a se excluir. Depois de uma conversa intensa, Valéria saiu da sala cheia de esperanças. Talvez as palavras tivessem impactado a professora, mas um questionamento não a deixava em paz. E se, mesmo assim, Lucas fosse excluído? Enquanto jornada continuava, em um momento de pura tristeza, decidiu que não poderia deixar de lutar sozinho. Se existia um caminho para mudar aquela realidade, ela precisava abraçá-lo. O ciclo de dor podia se quebrar ali. No dia seguinte ao evento que planejavam, ela receberia resposta sobre o torneio. O frio na barriga tomou conta dela novamente. A noite anterior tinha sido cheia de insônia e conjecturas. A chance de mudança estava ao alcance. Quanto poder e responsabilidade estavam sobre seus ombros naquele instante. Quando Valéria chegou à escola, as vozes das crianças ecoavam como uma onda de energia. Mas havia algo mais. No corredor, ela se deparou com um grupo de meninos rindo e conversando e Lucas estava no meio deles. Ela estreitou os olhos, tentando entender a situação. E no instante em que seus olhares se cruzaram, Valéria viu algo brilhante nos olhos de Lucas, mas também algo que a fez gelar. Entre sorrisos e risadas, uma sombra surgia, e a possibilidade de novos desafios se aproximava. O que realmente acontecia ali? O coração dela acelerou enquanto ela se perguntava se aquela cena era um começo ou um prenúncio de mais dor. Uma coisa era certa, a batalha para garantir um lugar seguro para Lucas estava apenas começando, e cada pequeno passo traria novas revelações. O que mais o aguardava naquela escola infundida de esperanças e inseguranças? Valéria caminhou lentamente em direção a Lucas, sua mente fervilhando com perguntas e preocupações. Aquela cena trazia tanto medo quanto esperança. Ele estava cercado por meninos que ela conhecia de vista, sempre tão inquietos, tão cheios de energia. Mas hoje havia algo diferente em Lucas, uma centelha que ela não havia visto antes. Oi, amor, Valéria chamou, tentando manter a voz leve e alegre. Lucas virou-se e sorriu, mas seus olhos ainda carregavam um brilho de incerteza. Ele se afastou do grupo um pouco, fazendo um gesto com as mãos. Oi, mãe. Olha, eu estou jogando com eles. Aquelas palavras foram como música para os ouvidos de Valéria. Até aquele momento, a inclusão de Lucas no grupo deixava esperançosa, mas ao mesmo tempo, a ansiedade crescia dentro dela. E se fosse apenas uma fachada? E se, por trás desse sorriso, Lucas ainda se sentisse sozinho? Que bom, querido. Fico feliz em ver você se divertindo. Como está sendo? Perguntou, aproximando-se dele e lançando um olhar cuidadoso aos meninos. Eles conversaram rapidamente, as risadas misturando-se ao barulho do jogo. Valéria notou que um dos meninos, Tiago, parecia ser o líder do grupo. Ele era extrovertido, o tipo que adorava ser o centro das atenções. Ao mesmo tempo, era bem possível que houvesse uma pressão silenciosa, que Lucas poderia acabar sentindo. E isso a inquietava profundamente. Decidida a saber mais, Valéria se despediu temporariamente de Lucas e se aproximou do grupo. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Sorriu, tentando esconder a ansiedade que pulsava dentro dela. Oi, Dona Valéria. O Lucas está ajudando a gente a treinar, disse Tiago, com um brilho no olhar. Valéria sorriu, mas seus instintos ainda estavam alerta. Após algumas interações com os garotos, Valéria teve a impressão de que a integração era genuína, mas a gota que encheria o copo de sua preocupação estava prestes a acontecer. Um dos meninos, Pedro, sem querer, derrubou a lancheira de Lucas. O conteúdo espalhou-se pela grama, uma mistura de sanduíche, frutas e algo que parecia um bilhete. Valéria se agachou rapidamente, pegando a lancheira e notando o bilhete marcado com o nome de Lucas. Quando abriu, seu coração parou por um instante. Era uma mensagem de amizade, mas com uma linha que a congelou. Se você não jogar bem, não vai mais poder brincar com a gente. O ar fugiu dos pulmões dela, e tudo ao seu redor ficou em silêncio, como se o mundo houvesse parado. Era exatamente o que ela temia, a sombra da exclusão que poderia se formar de repente. A certeza do medo retornou com força total. Ela olhou para Lucas, que estava um pouco afastado, olhando para os meninos com uma mistura de ansiedade e esperança. O que isso significava para ele? Valéria sentiu a necessidade de protegê-lo, mas queria que ele aprendesse a se impor também. Mãe, está tudo bem? Lucas perguntou, percebendo a mudança repentina na expressão dela. Sim, meu amor, só um momento. Valéria respirou fundo, tentando manter a calma. Oi, meninos, vocês sabem que essas palavras podem machucar, não sabem? Perguntou, em um tom firme, mas gentil. O grupo olhou surpreso.
Foi só uma brincadeira, Dona Valéria, disse Tiago, mas a incerteza em sua voz não passou despercebida. E ali, no meio daquela quadra, Valéria tomou uma decisão. Precisava agir não apenas em nome de Lucas, mas em nome de todos aqueles meninos, que ainda estavam aprendendo o que significava empatia e respeito. Ela continuou: a amizade é para unir, não para separar. Vamos trabalhar juntos para garantir que todos se sintam bem-vindos, né? As palavras flutuaram, ecoando. Valéria percebeu que o esforço dela começava a render frutos, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Um sussurro entre os meninos sugeria que a conversa estava gerando reflexões. Prometa-me que vão se apoiar, sempre, Valéria finalizou, sentindo uma onda de esperança. Enquanto se afastava, Lucas se aproximou, tomando a mão dela. Mãe, eu gostei do que você falou. Valéria sorriu, mas uma sombra inquietante se formava em seu coração. Isso não tinha acabado, era apenas o começo. O torneio se aproximava e as revelações ainda estavam por vir. O que mais esse grupo guardava? E qual seria a verdadeira prova de amizade para Lucas? Era hora de descobrir. Valéria caminhou de volta com Lucas, seu coração ainda agitado após a descoberta do bilhete. A mão pequena do filho segurava dela com firmeza, como se ele sentisse a tensão que pairava no ar. As risadas dos meninos agora soavam distantes, como se fossem de outro mundo. A preocupação voltou a consumir seus pensamentos. Você acha que eles vão levar a sério o que você disse, mãe? Lucas perguntou. Seu tom hesitante a fez sentir uma onda de compaixão. Era uma pergunta que sua própria mente estava fazendo. Espero que sim, meu amor. Eles têm que entender que todos são importantes, não importa como jogam, respondeu Valéria, tentando transmitir segurança ao filho. Enquanto caminhavam em direção à saída do parque, Valéria não conseguia deixar de pensar sobre o impacto da mensagem que encontrou. O que mais poderia estar acontecendo nas interações deles? O que mais Tiago e os outros pensavam de Lucas? O medo de que o filho pudesse sofrer uma nova decepção a acompanhava como uma sombra. Você se diversou? Valéria perguntou, mudando o foco, tentando resgatar o brilho nos olhos de Lucas. Ele assentiu, mas ela podia ver que ele ainda estava processando a situação. Sim, mas e se eu não jogar bem o suficiente? E se eles não gostarem de mim? Ele questionou, a voz embargada revelando suas inseguranças. Aquelas palavras eram como facadas em seu coração. Valéria lembrou-se de seu próprio passado, dos momentos em que também lutou para encontrar seu lugar entre os outros. Amor, você é incrível do jeito que é. As pessoas que realmente importam vão gostar de você pelo que você é, e não só pelo que você faz, ela respondeu, buscando fazer com que Lucas entendesse o valor de sua essência. O menino olhou para ela e sorriu, mas Valéria ainda se sentia insegura. No fundo de sua mente, uma voz sussurrava que ela precisava ser mais do que uma mãe protetora. Era necessário ensinar Lucas a se levantar por si mesmo, a se permitir ser verdadeiro e autêntico. A responsabilidade do entendimento da amizade pesava sobre seus ombros. No dia seguinte, durante o café da manhã, Valéria checou o celular e viu uma mensagem de Tiago. Oi, Dona Valéria. Desculpe por ontem. Eu e os meninos conversamos e queremos convidar o Lucas para vir jogar com a gente de novo. A gente vai se esforçar para que ele se sinta bem. Os olhos de Valéria brilharam. A esperança renascia dentro dela, mas a dúvida ainda besuntava. Você fará parte disso, Lucas, ela disse, mostrando a mensagem ao filho. A expressão dele se iluminou, mas logo foi substituída por uma sombra de preocupação. Você acha que eles realmente querem isso ou é só para fazer bonito? Perguntou Lucas, olhando nos olhos da mãe, buscando uma resposta que acalmasse sua alma. Eu espero que seja de verdade. Mas só você saberá disso quando estiver lá, não é? Valéria respondeu, encorajando-a a sentir as coisas por conta própria. Lucas mordeu o lábio, pensativo. E se eles não gostarem do meu jeito de jogar? Então eles não são amigos de verdade. Mas eu tenho certeza de que você deixará uma boa impressão, Valéria incentivou, sentindo um eco de seus próprios medos tornarem-se esperança. Após o café, Lucas se preparou para ir. Valéria observava enquanto seu filho se vestia, seu pequeno corpo cheio de tanto entusiasmo e receios. Quando Lucas saiu, ela se sentiu como se estivesse enviando um pedaço de seu coração para o mundo. Com o passar das horas, ela se distraiu com as tarefas da casa, mas a ansiedade martelava em sua mente. O que realmente estava acontecendo lá no parque? Valéria sentia que a situação poderia mudar, mas para quê? E se Lucas fosse deixado de lado novamente? Ali, entre a esperança e o medo, o batimento de seu coração ecoava mais forte do que nunca. Finalmente, ao fim da tarde, o telefone tocou.
Era Lucas. Sua voz estava radiante e cheia de emoção. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu. Valéria tomou um fôlego profundo. O que será que ele tinha a revelar? O coração dela disparou, já imaginando o que poderia vir a seguir. Mas sabe-se lá o que mais essas crianças poderiam esconder. Você não vai acreditar, mãe. O Tiago trouxe um jogo novo, e ele é super divertido. Lucas exclamou do outro lado da linha, mal conseguindo conter a excitação na voz. Aquilo foi um alívio para Valéria. O sorriso do filho parecia ressoar através do telefone, e em um instante, sua preocupação começou a se dissipar. Que ótimo, meu amor! E como foi tudo? Você jogou bem. Melhor do que eu pensei. No começo, eu estava nervoso, mas os meninos me ajudaram e me deixaram participar. Eles foram super legais, Lucas respondeu, a alegria transbordando em cada palavra. Valéria sentiu um calor no peito. Era como se uma onda de felicidade a abraçasse. Estou tão orgulhosa de você, meu bem. Você se entregou aos desafios, não é mesmo? Sim, mãe. E teve uma hora que o Tiago me elogiou. Ele disse que eu sou bom em um lance que eu fiz. Ele até me chamou de craque. Lucas ria, e Valéria podia ver a insegurança de antes atrás dele, se desfazendo. Mas, no meio daquela alegria, uma pontada de preocupação surgiu de novo. E sobre o que aconteceu ontem? O bilhete, você sabe, a gente conversou sobre isso. Eu expliquei tudo para eles. O Tiago e os outros pediram desculpas sinceras, e agora somos todos amigos, Lucas disse, como se tivesse descoberto um tesouro. Valéria sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Ele estava superando mais do que ela poderia imaginar. Isso é maravilhoso, Lucas. O que mais aconteceu? Depois de jogar, fomos até a lanchonete. Mãe, você não vai acreditar no que eu encontrei na lancheira, Lucas sussurrou, como se aqui fosse o maior segredo do mundo. Encontrou o quê? Um lanche muito gostoso, Valéria fez a pergunta, mas uma pequena pontada de curiosidade a fez engatinhar em sua mente. Não. Era um bilhete, igual ao que você achou, Lucas disse, a adrenalina na voz. Valéria congelou. Um bilhete? Mas o que estava escrito? Estava: você é incrível. Não escute o que dizem. Continue sendo você mesmo. Era com a letra do Tiago, afirmou Lucas, e a cada palavra, Valéria viu um novo horizonte se abrir diante de si. Você está falando sério? Perguntou, atenta, tentando não deixar a emoção transparecer demais. Sim. Ele me disse que escreve para todo mundo, mas que estava com medo de que eu não gostasse. Aí, ele decidiu que eu precisava saber que sou querido, Lucas falou. Seu tom de voz irradiava felicidade genuína. Valéria mal conseguia processar aquilo. Tiago parecia ter transformado sua própria insegurança em algo positivo. E como você se sentiu, meu amor? Eu me senti especial. Como se eu realmente fizesse parte do grupo deles, sabe? Lucas respondeu, e Valéria viu o brilho em seus olhos através da tela imaginária que a separava do filho. Isso é um grande passo. Você merece isso e muito mais, Lucas. Valéria sorriu, seu coração se encheu de entusiasmo. Mas, no fundo, uma nova preocupação brotava. O que esse gesto poderia despertar entre as amizades tão novas e frágeis? Dizem que vão se encontrar de novo semana que vem, Lucas comentou. Muito bem. Você está animado? Valéria indagou, mas na verdade sentia um misto de floreios e inseguranças. Era um terreno perigoso, e ela mal sabia o que esperar. Sim. E se eu visse outro bilhete? O que será que mais eles estariam sentindo? Será que todos somos iguais, mesmo com medos? Lucas refletiu, em meio a risadas e aplausos imaginários da nova turma. Valéria sorriu, mas a ponta da incerteza ainda martelava na mente dela. Você sabe, amor, a amizade é um mistério. Às vezes, as palavras mais simples podem esconder sentimentos profundos. Como você sabe disso, mãe? Lucas questionou, abrindo espaço para um momento de conexão. Eu aprendi com o tempo, querido. E você está aprendendo muito rapidamente, Valéria respondeu, cheia de orgulho, mas questionando se ela ainda conseguiria navegar as complexidades da infância. No meio desse turbilhão de emoções, ficou a sensação de que logo algo grande se revelaria. Qual seria o verdadeiro significado por trás dos bilhetes? Quais segredos os amigos de Lucas ainda poderiam esconder? Valéria sentiu que estava prestes a desvendar uma rede de sentimentos que suas experimentações poderiam revelar. Quem sabe você vai descobrir mais sobre todos eles na próxima semana, Valéria concluiu,
dando vida à ansiedade e esperança que habitava dentro dela. Mas será que tudo isso seria só o início de algo mais profundo? Lucas mal conseguia conter a animação enquanto a semana se arrastava. Os dias se tornaram uma mistura de expectativa e ansiedade. Ele falava sobre o encontro com os amigos a cada momento. Só falta um dia, mãe, ele exclamava, enquanto contava os minutos até poder ver Tiago e a turma novamente. Valéria, por sua vez, sentia o peso das inseguranças crescerem. Ela tentava se concentrar em seus afazeres, mas a ideia do que poderia acontecer a deixava inquieta. E se o grupo não acolhesse Lucas como ele esperava? E se houvesse novos desafios, novas inseguranças? Sua mente estava uma batalha de sentimentos. Ao mesmo tempo em que admirava a coragem do filho, não conseguia deixar de inquietar-se com a criança que ainda percebia em sua essência. Quando finalmente chegou o dia do encontro, Lucas estava radiante. Ele vestiu sua camiseta favorita, aquela azul como estampa de um super-herói, e, antes de sair, virou-se para Valéria com um sorriso largo. Eu estou pronto, mãe. Pronto para novos bilhetes. Diante daquele brilho nos olhos do filho, Valéria sentiu uma onda de amor e orgulho. Lembre-se, se sentir algo diferente, pode conversar comigo, tá bom? Ela disse, segurando suas mãos pequenas nas dela. E se eu sentir que estou gostando muito de tudo isso? Lucas indagou, sua voz carregada de sinceridade. Esse é o princípio, meu amor. Sentir é um presente. Nunca tenha medo de ser quem você é, Valéria respondeu, desejando que suas palavras o confortassem. Os meninos se reuniram na praça, rindo, jogando bola enquanto um cheiro de pipoca pairava no ar. Lucas se misturou ao grupo, e Valéria guardou a distância, observando todos com o coração acelerado. O que ele não sabia era que uma pequena mudança estava prestes a acontecer. Após algumas horas de diversão, Lucas e Tiago se afastaram um pouco do grupo, sentados em um banco, conversando em voz baixa. Valéria não conseguia ouvir tudo, mas algo na postura dos meninos fez seu instinto materno disparar. Lucas gesticulava entusiasmado, enquanto Tiago escutava com atenção, como se uma amizade genuína estivesse se formando ali. No entanto, quando Lucas voltou para o grupo, Valéria notou uma expressão diferente no rosto dele. Era uma mistura de alegria e uma ligeira sombra de inquietude. O que havia acontecido? Mãe, você não vai acreditar no que rolou, Lucas falou. Seu olhar radiante. Ele puxou um pequeno pedaço de papel do bolso e passou para Valéria, quase como se estivesse entregando um tesouro. Era um bilhete, igual aos que Tiago tinha mencionado, mas com a letra de Lucas. Eu escrevi. O Tiago desafiou a gente a escrever nossas próprias mensagens. E todos estão trocando, disse Lucas, vibrando. Valéria sentiu seu coração ser envolvido por um calor intenso. Que incrível, meu amor! E o que você escreveu? Lucas sorriu, sua animação era contagiante. Escrevi algo parecido com o que o Tiago me deu. Algo como todo mundo tem o seu valor. Juntos somos mais fortes. Valéria sorriu para ele, mas a insegurança permaneceu. E você, se sentiu bem fazendo isso? Sim. Só que, não sei se eles vão gostar do que eu escrevi, Lucas respondeu, seu sorriso florido começando a minguar. Valéria decidiu que era o momento certo para falar. Lucas, às vezes, o que importa é a intenção. Cada palavra que você escreve carrega uma parte de você. E assim como você se sentiu especial ao receber o bilhete do Tiago, outros podem se sentir assim também. E se não gostarem? Lucas questionou, os olhos agora cheios de dúvida. Então é um aprendizado, meu bem. Mas você deve manter-se fiel ao que sente, Valéria disse, segurando o bilhetinho nas mãos. O que ninguém sabia era que algo muito maior poderia estar por trás desse gesto aparentemente simples. Com o passar dos dias, à medida que as mensagens seguiam adiante entre os meninos, cada bilhete poderia revelar não apenas sentimentos, mas medos, inseguranças e emoji de adoração. Ao mesmo tempo, Valéria começava a compreender que essa nova fase era uma das mais difíceis que qualquer mãe poderia enfrentar. O que aconteceria quando alguém dissesse algo que poderia machucar Lucas novamente? Curiosa e temerosa, ela se segurava nos próprios pensamentos. Uma sombra se formava no horizonte. O jogo de bilhetes poderia ser mais do que uma simples troca de palavras. Lucas estava prestes a desvendar segredos que poderiam mudar não só a dinâmica do grupo de amigos, mas também seu próprio entendimento sobre si mesmo. Você sabe, meu amor, não podemos prever tudo. Mas ao abrir seu coração, você pode encontrar 1000 novas possibilidades, ela finalizou, sem imaginar que essa poderia ser uma semana mais reveladora do que jamais sonharam. E exatamente quando o sol se pôs, uma nova mensagem chegou às mãos de Lucas.
O dia seguinte amanheceu com uma brisa leve, mas no coração de Valéria, um turbilhão de sentimentos. Ela mal havia dormido, pensando nas palavras que Lucas havia compartilhado. O que mais poderia estar por trás daqueles bilhetes trocados? O amor e a proteção que sentia pelo filho a acompanhavam, mas a insegurança também. O que acontecia na mente de Lucas? Lucas estava despreocupado enquanto se preparava para mais um dia cheio de aventuras. Na escola, ele mal podia esperar para encontrar os amigos novamente. O grupo estava reunido no parquinho, e as risadas ecoavam como uma sinfonia de felicidade. Ele sentiu uma onda de alívio ao perceber que todos pareciam entusiasmados com os bilhetes. Cada nova mensagem que chegava acendia um brilho em seus olhos. Ao entrar na sala de aula, Lucas se sentou ao lado de Tiago, que esperava ansiosamente. Você já leu os outros bilhetes? Perguntou Tiago em voz baixa. Tem um que me fez pensar muito. Lucas acenou com a cabeça, sua curiosidade crescendo. Tiago puxou um papel colorido do bolso e leu em voz alta. Ninguém precisa ser perfeito. O que nos faz especiais é sermos nós mesmos. As palavras de Tiago trouxeram um sorriso ao rosto de Lucas. Era como se cada bilhete tivesse moldado um novo entendimento entre eles, um laço que crescia a cada troca. Mas, no fundo, Lucas sentia uma pontada de insegurança. E se as coisas mudassem? E se algum dia ele não fosse mais aceito? A aula prosseguiu, mas Lucas mal prestava atenção. Ele estava absorto em pensamentos quando, de repente, sentiu algo batendo em sua mesa. Era um bilhete. Não um qualquer, mas um que deixava um frio na espinha. Ei, Lucas! Você precisa ler isso. Era de um menino chamado Bruno, que nem sempre se mostrava gentil. Ele abriu o papel com as mãos trêmulas. As palavras dançavam diante de seus olhos. Ninguém precisa de você, Lucas. Por que você acha que é especial? Todos na turma pensam que você é estranho. O mundo ao redor dele se apagou. O sorriso no rosto se desvaneceu e todas as cores pareceram desaparecer. Ele olhou para Tiago, mas a expressão de preocupação no amigo não ajudava. Em vez disso, causou um aperto no peito de Lucas. Mãe, murmurou ele enquanto o pânico começava a subir. O que aconteceria agora? Valéria, do lado de fora da escola, começou a sentir um frio na espinha à medida que a tarde avançava. Algo estava errado. Ela olhou em direção à janela da sala, onde Lucas estava. A aura estava diferente, e a energia que antes parecia leve agora parecia uma sombra. Quando o sinal finalmente tocou e Lucas saiu, seu semblante carregava uma tristeza que Valéria nunca havia visto antes. Ele se aproximou devagar, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Mãe, o que eu fiz de errado? Perguntou ele, a voz embargada. Valéria se agachou para ficar na altura dele e imediatamente percebeu o papel amassado em sua mão. O que aconteceu, Lucas? Ela indagou. Preocupada. Lucas entregou o bilhete a ela, e Valéria leu cada palavra. Um nó se formou em sua garganta. E se eu não for mais o que eles querem? Ele disse, a vulnerabilidade nas suas palavras partindo seu coração em 1000 pedaços. Ela envolveu Lucas em seus braços, sentindo tremor em seu corpo. Meu amor, você não precisa agradar a todos. O importante é quem você é, e eu amo você exatamente do jeito que é. E saiba que sempre estarei aqui para te apoiar. Lucas olhou para a mãe, lágrimas nos olhos. Mas as palavras de Valéria não conseguiam apaziguar seu coração. A troca de bilhetes tinha mudado algo no grupo. Seria esse o preço a se pagar por abrir seu coração? Nesse momento, uma nova ideia começou a surgir na mente de Valéria. Se essas palavras podiam machucar, elas também poderiam curar. Será que ela deveria falar com a turma? Ou talvez um outro bilhete poderia ser a resposta. Enquanto se afastavam da escola, Valéria decidiu que era hora de agir. Alguém precisava enfrentar essa situação e garantir que nenhum outro bilhete trouxesse dor. Lucas, vamos planejar algo juntos. Algo que ajude a mostrar quem somos de verdade, disse Valéria, e sentiu um leve calor de esperança ao ver um pequeno sorriso surgir no rosto do filho. Ainda assim, uma nova mensagem estava prestes a chegar a Lucas. O que aquela nova mensagem poderia significar para o desenrolar de tudo? As amizades estavam prestes a ser colocadas à prova. Valéria e Lucas caminharam em silêncio, cada passo um eco da apreensão que tinham em seu interior. A ideia de enfrentar a turma parecia cada vez mais necessária, mas também assustadora. O que ela diria para aquelas crianças? Como faria para que Lucas se sentisse seguro novamente? Ao chegarem em casa, Valéria decidiu preparar um lanche especial. Enquanto cortava frutas e usava moldes para criar formas divertidas,
Tentou buscar um pouco de normalidade naquelas horas difíceis. Lucas, na sala, permanecia em um canto, perdido em seus pensamentos, com o olhar distante. Mãe, você acha que as pessoas mudam de opinião sobre a gente? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. Valéria se virou, sentindo seu coração apertar. Às vezes, sim. Mas isso não diz nada sobre quem você é. Você é incrível do jeito que é e sempre será, respondeu, sem saber exatamente como as palavras poderiam ajudar. Eu só não quero ser rejeitado, mãe, admitiu Lucas, a vulnerabilidade em seu olhar sendo mais dolorosa do que qualquer bilhete que havia recebido. A verdade era que ele queria ser amado, ser aceito. Valéria parou por um momento e olhou bem nos olhos dele. Você já parou para pensar que nem todos precisam entender você ou gostar de você? Isso não diminui quem você é, e sim, mostra que o mundo é diverso e que, um dia, você encontrará pessoas que vejam o seu valor. As palavras dela pareciam dar um novo ar à situação, mas Lucas ainda estava inseguro. A tensão entre eles era palpável, como um fio prestes a se romper. Enquanto Lucas mastigava um pedaço de fruta, algo chamou a atenção. Espere. A lancheira. Posso ver? Perguntou, pulando para pegar a lancheira que Valéria havia esquecido sobre a mesa. Ao abrir, suas mãos tremiam um pouco, mas a curiosidade venceu o medo. Dentro da lancheira, ele encontrou um papel. Era um bilhete, mas não era um dos que ele esperava. Era um pequeno recado que Valéria havia colocado ali sem que ele visse. Lucas, não importa o que digam, sempre acredite em si mesmo. Sua luz brilha mais forte do que qualquer palavra negativa. O coração de Lucas começou a acelerar. As lágrimas se acumularam em seus olhos, mas ele também sentiu uma onda de calor e felicidade. Aquela era a prova de que a mãe sempre estaria do seu lado, independentemente do que acontecesse. Aquela mensagem tinha sido um pequeno gesto, mas carregava um imenso peso emocional. Valéria observou a transformação no rosto do filho e sorriu, percebendo que aquele bilhete tinha o poder de curar. Porém, ela sabia que isso ainda não resolvia a situação. A culpa e a maldade de Bruno e dos outros ainda pairavam no ar como um monstro invisível. Lucas, o que você acha de mostrarmos essa mensagem a seus amigos? Ela sugeriu, a ideia fervendo em sua mente. Podemos fazer isso em uma reunião, talvez propondo uma troca de bilhetes ainda mais poderosa. Que tal? Lucas hesitou, a insegurança ressurge com a sugestão. E se eles não gostarem? E se eu acabar pior do que estou? Mas você se lembra do que eu disse? Sobre encontrar pessoas que vejam seu valor? Essa pode ser sua chance de brilhar ainda mais. Valéria falou, segurando seus ombros com força. O coração de Lucas disparou. Ele queria acreditar, mas a dúvida ainda sussurrava em seu ouvido. Ao mesmo tempo, o olhar esperançoso da mãe lhe dava um impulso. E se, de fato, tudo isso pudesse ser diferente? Com essa ideia na cabeça, Lucas se virou um pouco mais confiante, mas um novo medo começou a se formar. O que os outros realmente pensavam dele? E se ele se arriscasse e tudo acabasse ainda pior? Enquanto o pôr do sol coloria o céu, Valéria sentiu a determinação crescente. Algo precisava ser feito e logo. O que começaria por um simples lanche poderia se transformar em algo muito maior. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta persistia. Será que eles estariam prontos para essa transformação? A manhã do grande dia do encontro chegou. Valéria acordou com um misto de ansiedade e esperança. Ela olhou para Lucas, que estava escovando os dentes, seu reflexo no espelho mostrando um garoto mais decidido. Valéria sentiu um frio na barriga, mas também um impulso de fé. Olhou nos olhos de Lucas através do espelho e sorriu. Hoje é um dia especial, amor. Estamos prontos. Lucas se virou, exibindo um sorriso tímido, mas carregado de determinação. Suas mãos tremiam ao segurar a lancheira, e Valéria percebeu que a pressão estava pesando em suas costas. Lembre-se, o importante é você ser você mesmo, disse, enquanto a ajudava a ajustar a mochila. Não se preocupe com os outros. Você é único, e é isso que importa. Ao chegarem à escola, a atmosfera estava carregada de expectativas. Os meninos já estavam reunidos, e Lucas hesitou por um momento, observando de longe. Valéria a encorajou. Vai, meu amor. Eles estão te esperando. O garoto respirou fundo e tomou coragem. Juntos, caminharam até o grupo, onde seus amigos conversavam animadamente. Após alguns minutos de apresentação e trocas de olhares, Valéria decidiu que era seu momento. Pessoal, podemos começar a reunião, pediu, com a voz firme, mas amigável. Os meninos se espalharam,
criando um círculo em volta de Valéria e Lucas. Com o coração acelerado, Valéria começou. Hoje, estamos aqui para construir algo novo, um espaço onde todos se sintam bem-vindos e valorizados. Ela sentiu Lucas se encolher um pouco, mas ao olhar para ele, viu uma centelha de esperança em seus olhos. Na semana passada, vimos como algumas palavras podem ferir. Também sabemos que outras podem curar. Valéria olhou para Lucas. Foi essa mensagem que eu deixei na lancheira do meu filho. Sempre acredite em si mesmo. Essa é uma verdade que todos nós podemos compartilhar. Os meninos começaram a se olhar com curiosidade. Tiago, que estava ao lado de Lucas, se adiantou. E se fizermos algo parecido com o que já começamos? Que tal cada um trazer um bilhete para o próximo encontro, um que mostre o que sentimos sobre a amizade? A proposta se espalhou rapidamente, e até Bruno, apesar de seu passado, parecia aberto. Vou trazer um bilhete legal também, disse Pedro, um dos meninos que muitas vezes ignorava Lucas. A tensão começou a se dissipar, e Valéria sentiu um calor crescendo em seu peito. Lucas olhava seus amigos com uma nova luz, um brilho que mal tinha notado antes. O resto da reunião aconteceu com risadas e promessas de novas trocas. Cada bilhete seria preenchido com mensagens que celebrariam as diferenças, uma rede de apoio entre as crianças. Valéria sempre presente, pronto para oferecer conselhos, mas também permitindo que Lucas andasse com suas próprias pernas. Finalmente, Valéria se despediu. Estou orgulhosa de todos vocês. Lembrem-se, amizade verdadeira é sobre aceitar um ao outro. Não importa quem você é ou de onde você vem. Ao ver Lucas saindo do círculo de criatividade que se formara, Valéria percebeu que ele tinha mudado. O garoto que antes estava hesitante agora caminhava com confiança. O que antes parecia um campo de batalha agora era um espaço para a construção de amizades verdadeiras. No momento em que Valéria entrou no carro, enquanto Lucas puxava sua mochila e corria para o banco de trás, ela se sentiu mais leve. Como foi, meu amor? Perguntou. Foi incrível, mãe. Eles querem fazer uma apresentação. E, eu me sinto parte de tudo isso agora, Lucas respondeu, seu rosto iluminado de alegria. Valéria sorriu, um sorriso largo como o sol que entrava pela janela. Ela sabia que o caminho ainda seria longo, mas hoje era um dia de celebração. A dor anterior havia se transformado em um aprendizado sobre confiança e solidariedade. Quando chegaram em casa, Valéria olhou para Lucas. Estou tão orgulhosa de você. Este é apenas o começo, mas você já deu um grande passo. O garoto correu para seu quarto, e Valéria se permitiu um momento para refletir. O amor transparecia nas palavras e ações que ambos haviam semeado. Mudança não seria instantânea, mas cada bilhete trocado, cada palavra de apoio, adicionaria uma camada a mais ao que eles estavam construindo. O quadro ainda estava sendo pintado, cheio de nuances de amizade e compreensão. Assim, no íntimo, Valéria já sonhava com os dias em que cada criança, em sua singularidade, poderia se enredar e fortalecer na sobrevivência do amor verdadeiro. E tudo por meio de palavras que não só curavam, mas uniam. O futuro parecia mais brilhante, e, por um breve momento, aquilo se sentiu como uma verdadeira conquista. Agora, e aqui está o meu pedido para você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E se você gostou desse final, então deixe um like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda mais pessoas a verem essa transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre a jornada do Lucas e da Valéria. E, finalmente, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta mensagem de amor e transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.